Estou desativando a minha câmera para ver se o meu computador fica menos lento, tá? Para iniciar a gravação de vocês, porque eu não sei se é o meu computador próprio Google, né? Que às vezes dá um... Já estamos gravando na sala da professora Bárbara e da professora Luciana. Podem começar, professoras. Olá, boa tarde. Boa tarde, Márcia. É um prazer ter você aqui. Eu sou Luciana, sou professora na Escola Acre já há 10 anos. Trabalho com essas meninas lindas aqui, são minhas alunas da 1901, alunas do 9º ano, excelentes alunas. Tenho muito orgulho de ser professora delas. Na semana passada a gente estava muito nervosa, elas e eu também, inclusive, porque a nossa primeira entrevista, né? E uma entrevista online feita dessa maneira que a gente nunca fez. Mas assim, elas se saíram super bem, gostei muito, fiquei muito feliz. E hoje eu acho que vamos fazer de novo agora com você, né? Que é a nossa entrevistada. E a gente vai... Oi. Quem vai falar? Vai falar, Sarinha? Pode começar? Então, hoje a gente fez uma troca, né? Da semana passada, tá? Então, hoje a Sara começa a fazer as perguntas para você, Márcia. Foi um prazer te receber aqui com a gente, tá? Olha, eu fiquei muito feliz com o convite da Viviane, né? Eu me prontifiquei prontamente. E é muito melhor, assim, a gente poder ver vocês, porque até então a gente só estava falando para as que, né? A gente nem sabia quem estava nos vendo, assim. Então, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em conhecer essas meninas, né? Desse outro projeto. Essa prof também. Acho que esses projetos são demais, assim. Eu acho que é isso que nos leva adiante, assim, para continuar pensando que esse país vai dar certo. Esse projeto, eu acho que leva esse país para frente, assim, né? E podem fazer as perguntas. E eu vou te dizer uma coisa, Luciana, para mim é a primeira entrevista online. Eu nunca fiz uma entrevista online, então vocês já estão um passo à frente comigo. Bom, mas vai dar tudo certo. A gente vai começar te perguntando como foi a questão da sua família e o interesse pela profissão que você teve. Você já, alguma mulher da sua família, ou cientista, ou famosa, celebridade, te inspirou a seguir na carreira na carreira da física? Uhum. Sim, da minha família. Então, a minha família, a princípio, esperava que eu fosse fazer medicina, né? E aí eu resolvi fazer física. E aí, física é um curso que, para quem é mais antigo, é difícil de compreender o que é um curso de física. Eles só entendiam que não era educação física, né? Então, física a gente tem na escola, mas os mais antigos não tinham essa, assim, faziam até quinta série, né? O pessoal mais antigo, e aí não tinha muito bem a ideia do que era um curso de física. Eu nunca tive alguém que dissesse não, isso não é para ti, ou porque eu acho que a minha família sempre foi muito tranquila em relação às carreiras, né? Eu venho de uma família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu acho que de mulheres muito fortes e muito decididas, né? Que construíram não carreiras científicas como a que eu fiz, eu fui a primeira doutora da família, mas algumas tias já tinham graduação, muito ligada à área do ensino, né? Porque era o curso que a gente dizia, curso normal, né? Então elas faziam o segundo, que seria o segundo grau, que era para ser professora e depois seguiam na carreira mais para ser professora, né? Então faziam graduação em matemática e português, enfim, mas para as áreas mais de ensino mesmo, né? Então tenho várias professoras de escolas
na região da onde eu nasci. E algumas tias seguiram para fazer mestrado. E se vocês escutam tias, né? Poucos tios, né? Os tios não tinham essa carreira tão de estudo mais propriamente, né? Mas sempre tive o apoio e sempre senti muito orgulho, assim, da minha família em relação a eu seguir essa carreira e seguir fazendo, né? Então, a mestrado, doutorado, a minha pós-graduação. Quando eu estava no meio do doutorado, eu me casei. E o meu marido também fez, né, o doutorado em física. E essa questão é um pouco importante eu destacar, porque muito, eu acho que do sucesso do meu casamento vem da compreensão de que eu tenho uma profissão, de que eu sou professora, que eu sou física, que eu sou formada, que eu também tenho que ter o meu espaço de trabalho. Então agora, por exemplo, enquanto eu estou aqui sendo entrevistada, né, por vocês, ele está dando atenção para as crianças para que elas não entram e saiam aqui do escritório onde eu estou. Isso é muito importante quando a gente decide uma profissão e decide a vida pessoal, é que elas tenham que se completar, né? A gente não tem que abrir mão de uma coisa em prol da outra, porque sempre vai ficar faltando alguma coisa. Isso é a minha opinião, né? Então, do ponto de vista pessoal, eu estou feliz, né, com o meu casamento, com os meus filhos, porque eu tenho o apoio desse companheiro em relação ao meu profissional, à minha vida profissional. Então, acho que é um pouco isso, assim, da minha declaração. E quanto a fazer física, eu estava lembrando, o meu pai é eletricista e sempre gostou muito da sua profissão de eletricista. Então, acho que um pouco dessa coisa de exatas e de mexer em coisas vem dessa característica do meu pai. Professoras de escola também, eu sempre gostei mais da área de exatas, mas nunca me dei mal nas humanas, assim, eu sempre gostei. Então, acho que foi uma conjunção, assim, de fatores que acabou me levando a fazer o curso de física, mas muito ligado à pesquisa, assim, sempre gostei de pesquisar, de investigar e de aprender mais. Então, era uma oportunidade. Você disse que descobriu que queria fazer física no cursinho, né? Fazendo com um professor, a professora tinha dito, né? E a senhora acha que foi ali mesmo que você descobriu que queria fazer aquela área, que queria seguir aquela carreira? Pois é. O primeiro vestibular que eu fiz foi para medicina, mas aí a gente podia botar outras opções, e aí a segunda opção era pedagogia. Eu não tinha nota para passar em física, mas eu passei em pedagogia. Só que eu pensei, eu não quero ser pedagoga. Eu botei porque eu tinha que pôr uma segunda opção. Não sei se eu tivesse feito pedagogia, se não seria uma carreira parecida, assim, né? De fazer pós-graduação, porque isso era uma coisa que eu sempre quis. Então, em relação a essa questão, depois eu conversei com ele nunca foi meu professor na faculdade, mas ele era professor na faculdade, e eu contei para ele que ele tinha sido responsável por eu fazer física. E ele olhou para mim assim, você nunca se arrependeu? Eu não, até agora ainda não, porque a princípio era eu gostava e gosto do que eu faço. Eu gostei de fazer aqui, né? De fazer a pós-graduação, e a carreira de física me levou então a mais uma área de materiais que também eu gosto muito, né? Mais pela pesquisa em si. Então, acho que nunca tive momentos de desistir. Tive momentos de muito cansaço, porque não sei se é a área da física, né? Porque dizem que física é muito difícil, mas eu acho que não é a questão da física em si, mas a gente se cobra muito e a gente tem um curso que tu tem que se dedicar muito a ele. Então, muito estudo, isso demanda muita energia. Às vezes a gente cansa, mas dá uma choradinha e depois passa e a gente segue adiante, assim, na segunda-feira chega sem desistir. Eu acho que isso foi uma coisa que eu ouvi mais de uma vez, que eu sou uma pessoa muito persistente, então eu me convenci que eu sou persistente. E enquanto eu não consigo, eu não desisto. Acho que é um pouco isso, assim. Como foi a relação da sua família, dos seus amigos com
quando souberam que a senhora queria fazer física ou entrar nessa carreira, nessa área? Como que foi a reação deles? Os meus pais, a minha mãe não falou nada, assim, meu pai que ficou pensando, eu acho que ele não falou, mas eu acho que ele pensou assim, mas vai largar a medicina para fazer a física, né? Uma coisa que normalmente o curso de medicina ele tem um status, né, de carreira, e físico não tem status nenhum. Mas a grande maioria me perguntava, mas o que que um físico faz? E eu vou te falar que nem eu sabia, mais ou menos, e eu acho que nem os próprios professores. Eles sabiam que o físico fazia mestrado, doutorado, e depois entrava em algum instituto de pesquisa ou alguma universidade. Então, a pergunta que eu ouvia era essa, assim, mas o que que um físico faz? Era isso que eles me questionavam, mas ninguém me... como eu mudei de cidade, eu morava em Juí, tá? Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, e para fazer a universidade eu tive que ir para Porto Alegre, porque, enfim, a Universidade Federal era em Porto Alegre. E aí os meus amigos eram novos amigos, eram uns amigos e colegas da universidade, então estava todo mundo no mesmo barco, e eu acho que isso foi decisivo, assim, para manter também um pouco a questão de se manter na carreira, né? E mais especificamente, como foi a relação dos homens dessa família? Se teve alguém que questionou, etc. Só tinha Desculpa, dito Sara, seu pai, né? A senhora tinha eu não... dito... Ficou baixinha a tua voz, eu não escutei a Foi melhor pergunta. agora? Tá. Como foi a reação dos homens da sua família? A senhora tinha dito que o seu pai, né, ficou meio com o pé atrás, mas algum outro homem interferiu em alguma coisa? Não, na verdade, ninguém falou nada, assim, porque, como eu te disse, assim, na minha família não tem muito essa questão de que isso é para homem ou isso é para mulher. Existe machismo? Existe, né? O machismo, ele tá enraizado, assim, né? Algumas vezes a gente só nota um tempo depois das atitudes e das ações que as próprias mulheres fazem. Mas em relação a me proibir de fazer ou de ficar contrário a fazer, nenhum. Ou me diz, ah, mas isso é muito difícil, ah, isso vai ser difícil. Alguns comentários do tipo, ah, mas eu achei que tu fosse se encaixar mais em administração, eu ouvi também, né? Mas não tive nenhuma posição, assim, sempre, as decisões sempre foram muito respeitadas, assim. E se comentaram, ninguém me falou oficialmente. Foi fofoca, mas não fiquei sabendo das fofocas. No princípio, essa questão do sucesso, acho que também vem do apoio, né? Da gente conseguir a aprovação, não sei se é bem aprovação, mas de que o que a gente quer é o que vale, né? Então, ter esse objetivo, acho que é importante. Entendo. Teve alguém que não acreditou que você chegaria ali? Que você seria capaz de chegar na profissão? Ah, de que eu fosse terminar? Teve um tio que fez uma aposta comigo que eu não terminava o curso de física. Mas eu terminei. Um pouco mais de... Não foram os 4 anos, conforme o curso é de 4 anos, mas eu concluí o curso de física e aí... Então, oficialmente, ninguém tinha falado nada, né? Mas agora que tu falou, eu lembrei que ele disse, ah, você não termina esse curso. E eu terminei. Mas não tanto pelo machismo, mas, acho. Ah, agora não sei, você me pegou. Eu tenho que fazer uma análise em relação a esse tio aí. Porque a minha proximidade com a família era mais de feriados, assim, né? E festas, assim, Natal, Ano Novo, nesses períodos, assim. Depois que eu terminei, na época, o 2º grau, eu fui a Porto Alegre e aí eu não tive mais a proximidade familiar, como se eu morasse na mesma cidade que a minha família. Então, essa distância talvez me permitiu não ouvir muito comentário, pode ser, né? Mas
a minha avó sempre foi é uma pessoa muito forte, sempre apoiou, assim, sempre participou muito que os netos, filhos, enfim, estudassem, né? Independente da carreira que seguissem, era importante que estudassem e que estivessem sempre aprendendo. Acho que isso foi uma linha, assim, para toda a família. Entendo. Agora é a vez da Rafaela Lima, ela vai te fazer algumas perguntas sobre como foi na faculdade. Tá bom? A Rafaela Lima. Oi, Olá, Rafaela. tudo bom? Tudo? Então, vamos começar. A primeira pergunta é: quais foram os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Desculpa, as principais? Os principais assuntos que você estudou durante a faculdade? Assuntos. Bom, a faculdade de física, ela é basicamente uma faculdade de matemática, né? Então, a gente tem cálculo 1, cálculo 2, equações diferenciais, matemática aplicada, geometria. Então, tem muita matemática, né, para conseguir. Então, o que é física? O que é física? Vamos ao conceito inicial. Essa clareza, assim, que eu estou contando para vocês, eu tive depois que eu virei professora, não quando eu era aluna, né? Então, a física, ela tenta explicar o mundo através do olhar dos homens, né? Os seres humanos olham como a luz chega em determinado lugar e tenta explicar a luz. Como que a física faz essa explicação, então, dessa luz que chega em determinado lugar? Ela usa de uma ferramenta que é a matemática. Então, para conseguir explicar os conceitos e conteúdos de física, a gente precisa ter as ferramentas da matemática para aliar essas duas situações, né? E aí conseguir descrever o mundo, né, e as observações que os seres humanos fazem da natureza. Então, o que eu me lembro da faculdade é muito estudo, muita lista de exercício, muitos livros, né? Muitas equações para resolver, muitas noites mal dormidas para tentar acabar com aquele negócio. Isso, de certa forma, não é bom, porque a gente fica meio escravo, né, da faculdade. Então, não era algo que às vezes te dava prazer, às vezes era um objetivo, eu tenho que acabar. Isso aqui está me consumindo, eu não vejo a hora de entrar em férias. Acho que às vezes na escola a gente pensa um pouco assim também, né? Quando que é o final de semana? Já é sexta. Lá vem aquela prof de novo. A prof não está ouvindo, tá? Mas às vezes a gente, em vez de levar a coisa como uma coisa boa, às vezes a gente quer meio que se livrar. Assim. Então, a minha faculdade de física me ensinou que eu tenho que estudar muito, que eu tenho que procurar muito e tentar resolver problemas, né? E que isso depende de mim, não vai cair do céu essa fórmula mágica. Tá? Então, isso é o que eu mais lembro do ponto de vista acadêmico da faculdade. Como eu decidi fazer, durante a minha graduação, eu também fiz iniciação científica, e aí vocês devem ter umas meninas da faculdade que trabalham com vocês, né? A iniciação científica eu já comecei a fazer atividades que depois eu fiz no mestrado e no doutorado. E isso para mim foi bom, porque de certa forma eu estava vendo aquilo que eu estava estudando na prática, que é o que a gente busca às vezes, né? Então, alguns experimentos, algumas atividades eu já tinha começado a fazer durante a minha graduação. E aí foi mais natural o caminho da pós-graduação, do mestrado e doutorado, seguir pesquisando aquilo que eu já tinha começado. Depois desse negócio falando, foi um pouco chato depois de algum momento, porque teve muita pressão para continuar fazendo a faculdade. Teve alguma coisa que você gostou durante a faculdade, no caso? Se eu gostei da faculdade? Desculpa, não entendi. Não, alguma coisa, se você gostou de alguma coisa durante a faculdade, uma coisa específica, uma matéria, um projeto, uma coisa assim. Matéria específica da faculdade que eu gostei mais? Uma coisa assim? Isso. Eu tinha algumas matérias de astronomia que pareciam muito uma física aplicada, assim, que eu gostei, né? Porque daí eu via aquela equação aplicada em algum movimento,
corpos celestes eu gostei muito. A gente, na física, tem umas disciplinas que era de instrumentação, então como os equipamentos funcionam, como funcionam detetores, qual é a física dos equipamentos, isso sempre me instigou, assim, a querer descobrir mais sobre aquilo. Então, acho que isso, essa parte eu gostava mais, a parte que a gente diz mais experimental do que teórica, né? Então, de ver como é que a coisa funciona, de botar o dispositivo para funcionar, de medir temperatura, corrente, resistência, essas grandezas, assim, eu gostava mais. De construir coisas, eu tinha uma afinidade maior, assim. Ah, e alguma coisa que você teve que aprender na faculdade lhe fez ter vontade de trancar o curso? Alguma coisa que eu tive que aprender... teve uma disciplina que eu me matriculei uma vez que eu não conseguia assistir. Eu tinha muito sono. E aí a professora disse, olha, a gente na faculdade tem disciplinas que são obrigatórias e tem disciplinas que são optativas, né? Então, a obrigatória não tem jeito. Se você quer se formar, tem que fazer aquela disciplina. E a optativa você faz porque você quer. Se você não quer, faz outra optativa. Então, você tem que fazer 4 disciplinas optativas, você pode escolher entre 20 essas 4. E aí a professora disse para mim, olha, você não vai usar isso naquilo que você pensa como pós-graduação, então eu sugiro que você tranque essa disciplina. Mas foi ela que me falou. E eu tranquei a disciplina. Eu segui a orientação da professora, porque realmente eu não conseguia prestar atenção naquela matéria. Então, mas não de chegar a desistir, nunca pensei em desistir. Acho que muito porque eu queria terminar, né? Eu achava que eu tinha que terminar aquele curso, porque eu queria ir para aquela pós-graduação naquela área de pesquisa. Então, foi mais nesse sentido, assim. Entendi. E você precisou trancar o curso em algum momento? Não dá mais para trancar. Não, trancar nunca tranquei. O que eu fiz uma vez foi pular um professor, porque a gente tinha uns professores que eram meio malucos, assim. Quando eu entrei na física, tinha um professor que era russo, que veio da Rússia para o Brasil. Ele falava mal e mal o português e ele dava cálculo 1. Cálculo 1 é uma, assim, se vocês forem para as áreas de exatas, vocês vão fazer cálculo 1, todas vão fazer. E ele é o grande mal das universidades, assim, a menos que quando vocês chegarem lá alguma mágica aconteça, ele é conhecido como o grande maldoso das áreas de exatas, tanto das engenharias, quanto da física, quanto da matemática. E esse professor, os responsáveis por ele resolveram botar ele para física porque eles tinham brigado, assim, sabe? As profs da escola brigaram e botaram a pior professora para a turma de vocês. Foi isso que aconteceu com a gente, assim. Então, a gente tinha aquele professor doido que rodou todo mundo na disciplina. Todo mundo rodou na primeira vez. Só não rodou quem mudou de professor, que pediu para trocar. Mas eu não sabia que isso podia. Então, eu fiquei lá. A gente, quando entra na faculdade, ainda não sabe todos os truques que a faculdade tem. Daí eu fiz com outro professor, fiz depois de novo, né, no outro semestre, aí passei em cálculo 1. Aí, quando tinha uma disciplina de matemática também, que todo mundo dizia que o professor era maluco, eu resolvi não me matricular. Aí eu atrasei um semestre do curso, porque eu pensei, não, mais um maluco não vai dar certo, eu vou pular esse professor. A fama dele é que tu tinha que grampear o trabalho exatamente no lugar que ele mandou, assim, que se você não fizesse isso, ele descontava pontos do teu trabalho. E para mim isso era loucura, assim, não dá, né? Parece que ele era um bom professor. Depois eu acho que hoje eu me arrependo de não ter tentado, pelo menos, né, assistir algumas aulas com ele. Mas ele era maluco, então eu resolvi pular e realmente atrasou, porque na faculdade, se você tranca uma, depois ela vem só no outro semestre, e aí eu atrasei a minha formatura em função dessa cadeira que eu não peguei, depois não consegui matrícula com outros, enfim. Mas acho que foi a única coisa que eu fiz, assim,
para não pegar o professor maluco. Entendi. Como a falta de representatividade feminina na sua profissão impactou ao longo da sua formação? A falta da... Então, eu tive muitas professoras no Instituto de Física. Por mais que tinha professor, a maioria era homem, né? É homem até hoje. Mas eu tive muitas professoras. E todos eram tratados da mesma forma. Né? A gente acabava que não dava muito ouvido, assim, dessa questão do machismo que eles repassavam, sabe? Hoje eu entendo, mas na época, sei, acho que meio que entrava num ouvido e saía pelo outro, não acabava perturbando tanto. Hoje, inclusive, colegas minhas de faculdades faziam um projeto na própria faculdade a respeito desse machismo que acontece, né? Que isso não é coisa de mulher, ela botou essa blusa só para tirar uma nota boa, ela está conquistando o professor. Talvez se a gente tivesse mais mulheres ingressantes, hoje já não é mais dessa forma, mas na época essas observações não seriam tão contundentes, assim, então não apareceriam tanto, né? A representatividade seria maior, as mulheres estariam em maior número, então talvez não falassem tanto, né, em relação a isso. Mas a física, a gente montava muito grupo de estudo, e esses grupos eram com colegas, e eu nunca tive problema com os meus colegas de faculdade. Sempre fomos muito solidários, assim. Teve uma vez que aconteceu um caso na pós-graduação, mas não foi comigo, foi com uma outra menina, e aí foi bem sério mesmo, mas a própria coordenação, né, do curso resolveu o problema, que a gente tinha salas de pós-graduação. E essas salas, a maioria das pessoas da sala eram homens, né? E a sala, uma sala X, lá agora não me lembro o número, só tinha meninos e eles não queriam que a menina entrasse. Então, o que eles fizeram? Eles botaram a sala... Quem decidia quem entrava onde era a coordenação, era onde tinha a mesa livre. E eles tiraram a mesa da menina e botaram para a rua. Ali foi uma questão bem séria mesmo. Mas não foi exatamente comigo, ela estava mais avançada no curso, né? E aí foi um movimento dentro da universidade, dentro do Instituto de Física, em função daquela postura daqueles rapazes, né? Daqueles idiotas, na verdade. Então foi uma coisa bem séria. Punição? Não, claro que não, né? Eles ajeitaram para que eles fossem para outra sala, ou ela fosse para outra sala, enfim. Não, ninguém era punido sobre isso. Então, eu acho que esse movimento que a gente não pode dizer que isso veio, né? Isso foi conquistado. Então, as regras que homens e mulheres são iguais são conquistas, né? Não, ninguém acordou e disse, eu vou dizer que todo mundo é igual, todo mundo pode votar, todo mundo tem os mesmos direitos, a representatividade é importante. Não, isso é uma conquista. E aí essa conquista vem e proporciona que se mude essa mentalidade. Então, hoje esse menino seria punido, realmente. Teria alguma, eu espero, né, teria alguma punição. Mas, a princípio, a universidade botava para baixo do pano. Não vamos criar polêmica, né? Vamos resolver isso. De jeito que não aconteceu. Tinha outras questões também, que as salas, tinha uma sala que tinha fotos de mulheres nuas, assim, aquelas antigas revistas, porque a sala era frequentada somente por homens, então eles achavam que podiam decorar a sala do jeito que fosse. E aí tem uma colega que também trabalha nos projetos, que disse, não, eu vou entrar nessa sala e vocês vão tirar isso aí das paredes, que é um absurdo, né? Um local de trabalho ter isso exposto. E aí eles tiraram, enfim, organizaram a sala e ela utilizou da sala da forma adequada, né?
que é uma questão profissional até, né? Tu pode até botar fotos que vocês... E quantas mulheres tinha na sua faculdade, da turma, no caso, no corpo docente da faculdade, na pós-graduação? Quantas mulheres? Pá, não sei te dizer. Em média, assim. Se eu for contar, eu posso dizer, acho que era... Ai, a minha orientadora era mulher, mas eu fui a primeira aluna dela porque ela recém tinha terminado o doutorado e tinha sido incorporada no corpo docente da universidade. Mas eu não sei te dizer assim em proporção, 20%, 30% do corpo docente talvez fosse feminino. Vou ficar devendo essa resposta. Aí, porque eu via muitas mulheres, mas os homens eram uma maior quantidade, assim, né? Porque também eu acho que essa questão da proximidade faz com que a gente converse mais. Então, às vezes, tu enxerga a mulher porque tu procurou alguém, né? Que seja mais parecido, mais próximo. Mas eu não sei te dizer, Rafaela, quantos por cento eram mulheres no curso de física. Tudo bem. Docente. E durante seus estudos, você ouviu piadas ou insinuações que era menos capaz de ser mulher? Eu contei na live, né? A gente estava fazendo uma aula de eletrônica. Eletrônica é montar aqueles circuitinhos, sabe? A gente teve uma aula Isso, era mais ou menos. uma debate. Então a gente tinha que montar o circuito, medir, fazer algumas medidas, e o nosso circuito não funcionava, a gente não conseguia tirar a medida porque ele não estava funcionando. E o professor disse que mulher não servia para aquilo, que mulher só servia para soldar circuito, na Indonésia. E aí a gente ficou muito indignada, e na verdade o problema era a placa que ele tinha nos passado, que estava com problema, não era o nosso circuito que estava com problema. Então, Sim. Esse foi um dos comentários. E outros comentários que a gente acabava escutando, mas que na época não parecia incomodar, né? Escutava em relação... Eu tinha uma colega que se vestia muito bem, assim, que usava salto alto, né? Usava maquiagem, que não é muito o perfil das pessoas que vão para física. O físico já é mais despojado, eu diria, né? E aí as pessoas dizem, ela veio com essa roupa só porque hoje tem prova, porque ela quer conquistar o professor. Mas era muito mais em relação a essa colega, né, que me incomodava, né, os comentários em relação a ela, do que comigo, assim. Não cheguei a ouvir diretamente comentários, tirando esse, né, do professor. Márcia, Batista. Oi. Quando foi que você fez o período da sua faculdade? Eu estou anotando as suas histórias, porque assim, são coisas assim chocantes. Foi quando isso? Deu uma cortada. Quando você estudou? Quando foi o seu período da faculdade? Eu entrei em 98. 98? Acho que Mesma época. Mesma época minha, mais ou menos. Daí eu terminei em 99, 2002. Não. Daí depois foi 2 anos de mestrado, 2000 e... Deixa eu pensar. É porque eu sou ruim de datas, assim. Aí 2002, até 2002 Ruim eu de fiz conta. 2004, doutorado. Foi mais ou menos 2000, né? Posso botar aqui 2000? Isso, por aí, 2000, 2006. Há 20 anos atrás, né? Mais Como ou as menos, coisas mudaram, né? Que bom. Para nós mulheres, acho que melhorou um pouquinho. É estranho, porque as coisas mudaram, mas não mudaram. Porque o que eu observo? Que a gente vê que tem muito mais meninas na universidade, mas agora, como professora, eu escuto o relato das minhas alunas, que são universitárias,
as mesmas coisas que eu escutava em relação às minhas colegas, os professores e os próprios colegas fazem para as colegas, né? Então teve me desculpem a palavra, né? Mas teve uma aluna que foi a melhor nota da turma e teve um colega que disse, ela só pode ter transado com o professor. Eu disse, nossa, que não pode ter sido a melhor nota. E a aluna que me contou isso não foi a que tinha sido a melhor nota, foi uma outra que me contou. E a menina que tirou a melhor nota não achou que isso foi um comentário ofensivo, né? Então, o quanto esse machismo a gente tem que trabalhar, né? Eu acho que isso o tempo todo. É um direito que a gente trabalha na cabeça tanto das mulheres quanto nos homens, de identificar que esse comentário foi errado, foi equivocado. Mas é mais ou menos isso, Luciana, 2000 e pouco. Tá bom. É Faustino agora, né, Faustino? Agora eu vou fazer as perguntas que são mais relacionadas ao seu trabalho, sua área de emprego. Como você foi recebida pelos homens nesses primeiros empregos? Então, quando eu terminei, é que na física a gente, assim, acaba passando por um processo evolutivo, porque a gente faz graduação, né, faz o curso de física e tem uma bolsa de graduação. Daí depois a gente vai para o mestrado e a gente ganha um salário um pouco melhor, que é a bolsa do mestrado, depois a gente vai para o doutorado e ganha muito mais, que é um salário mínimo praticamente. Na época era menos que um salário mínimo a bolsa de doutorado. Mas era um bom salário, assim, né? Porque se você saiu de nada para alguma coisa, já era alguma coisa. Como eu queria seguir a carreira científica, eu sempre permaneci na academia, eu nunca fui para a indústria. Até porque a formação do físico não acaba que não consegue se colocar em indústrias, né, na época. Agora está se mudando um pouco o bacharel em física, mas continua sendo assim. E na academia, por mais que tenha o machismo, o que conta mesmo é o teu currículo, né? Então, o quanto você publicou, o quanto você produziu em termos de ciência, que é o que pontua nessa área acadêmica. Quando eu terminei o meu doutorado, eu tentei um estágio, então, como eu falei, em Xerém, né, lá no Inmetro, na área de metrologia de materiais, mas era muito mais em relação ao currículo e ao que a gente conhecia da técnica que a gente ia trabalhar. Então, eu não cheguei a passar por uma entrevista ou uma questão mais séria, como as outras colegas relataram na live, né, de tem que ser só mulher, não pode ser homem, tudo mais. Eu não cheguei a ter essa avaliação, né, durante a minha carreira. Porque depois que eu saí do Inmetro, eu só saí porque eu fiz um concurso público. E aí, na minha prova, era uma prova para ser professora da universidade. Então, a gente faz uma prova que é uma prova didática, que a gente dá uma aula, e depois eles avaliam o currículo da gente. Então, é tudo muito objetivo, né? Não tem... E parece engraçado, mas ser professora, bom, professora parece que é carreira de mulher mesmo, né? Que o pessoal encaixa, tem que cuidar das crianças, enfim. Eu não sei se eu não cheguei a ter esse, ou pelo menos até hoje não identifiquei essa característica de preconceito que as colegas falaram, assim, em relação à profissão. Eu tenho uma colega que trabalha no projeto comigo, que é engenheira química, que trabalha com empresas, e aí ela disse que para que ela consiga falar, ou ela tem que esperar todos os homens que estão na mesa falar, ou ela tem que gritar. Então, aí sim, um machismo bem mais forte, assim. Mas dentro da minha carreira, do que eu produzi, do que eu planejei, eu acho que eu segui tranquilo. Sem esse machismo. Mais questões veladas, assim, né? Que são comentários e ações que os homens comentam, mas que às vezes tu
nem percebeu, né? Depois que tu nota que foi um comentário machista. E você foi subestimado na sua carreira por ser mulher? Pois é. Eu fui subestimada uma certa época, mas não sei se foi por ser mulher ou se eu não tinha um currículo esperado, assim. Talvez se eu fosse homem, o meu currículo não teria a mesma avaliação. Mas teve sim um olhar meio diferente, assim, para mim, uma certa época, quando eu estava trabalhando, que eu não sei se foi em função da minha produção acadêmica, porque a gente é cobrado em relação a artigos, né? Quanto mais você escreve, mais você é bom. E eu não tinha muitos artigos, então eu não sei te dizer assim se foi por eu ser mulher ou por eu não ter tanta produção quanto esperavam que eu tivesse. Você já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança? Ai, cortou a tua voz, Rafael. Não ouvi. Pode repetir? Você já sentiu que teve menos oportunidade do que os homens para participar de alguns projetos ou ocupar cargos de liderança? Então, eu estou numa universidade, numa instituição que é nova, né? Então, as pessoas que assumiram aqui, eu tenho 11 anos de universidade, e quem tem mais tempo tem 13 anos de universidade. E aí tem cargos de gestão e de chefia que ninguém quer. Então, essa competição, assim, eu não vejo que ela aconteça aqui na nossa universidade, porque ninguém quer ser gestor, ninguém quer assumir esses cargos e essas responsabilidades, na verdade, né? Então, eu vejo que muitas situações eu assumi porque ninguém queria, e, enfim, vamos lá, né? Acho que talvez seja um pouco do meu perfil, já que se a gente quer que aconteça, a gente tem que assumir, né? Então, independente de ser homem ou mulher. Então, não teve uma competição em relação a isso. Como eu falei, né, a área acadêmica, a área da universidade, ela é muito mais em termos de currículo. E aí o que acontece muitas vezes? O nosso currículo, por ser mulher, porque a gente acaba tendo uma sobrecarga maior sobre casa, família, filhos, ele pode ficar defasado em relação ao currículo dos homens, né? Então tu pode perder pontuação em função disso, assim. Por isso essa luta de que o momento maternidade, que é um momento que a gente tem que parar, e ele não pode pontuar, por exemplo, quando a gente vai concorrer a um projeto ou uma bolsa em função disso. Você já pensou em desistir por causa de ser uma área que não é geralmente frequentada por mulheres, com medo de ser discriminada? Não. Nunca pensei em desistir. Eu acho que se a gente quer uma coisa, se a gente tem esse objetivo, a gente pode não conseguir da forma como a gente está tentando, né? Mas a gente não pode desistir. Então, eu queria muito fazer a minha pós-graduação e tinha que fazer a pós-graduação. Para isso, eu tinha que fazer as disciplinas e para isso eu tinha que fazer meu projeto de pesquisa. Depois, eu queria muito o emprego, né? Então, em função das dificuldades de ter que fazer concurso, tem que estudar e tem que trabalhar e tem que fazer a prova e tem que se deslocar para fazer a prova. Então não é fácil, mas eu queria muito isso, né? Então eu acabei fazendo. Acho que isso é uma característica minha, assim, não desistir jamais. Posso até esperar um pouco mais, mas não desistir jamais. O primeiro concurso que eu fiz foi em Seropédica. Vocês conhecem Seropédica? Eles moram no Rio. Eu ouvi falar. Eu conheço, minha avó mora lá. Eu trabalhava em Xerém, mas eu morava no Rio,
dividia apartamento com uma outra colega. E aí eu tinha que pegar um ônibus na Central do Brasil até Seropédica. E eu não conhecia nada, assim, mas eu queria fazer o concurso e eu, né? Foi muito diferente para mim essa realidade de ter que botar a mochila, ir até lá e ir nessa cidade que eu não conhecia, né? Sozinha, porque afinal de contas eu estava sozinha praticamente, né? No Rio de Janeiro, tinha os amigos e tudo, mas estava sozinha. E aí achar um lugar e conhecer a universidade, e pegar o transporte para ir até lá, fazer a prova. Então foram situações que eu fui porque eu queria muito, assim, né? Queria muito um emprego, queria muita estabilidade, queria, né, poder ter um salário no final do mês, isso é importante, né? E aí eu acabei não sendo aprovada nesse concurso porque quem foi aprovado tinha um currículo de novo, né, melhor que o meu, e aí eles faziam uma equivalência lá de currículo meio doida que eu acabei sendo desclassificada. Mas eu acho que foi o meu grande objetivo, né? Aí depois, claro, depois eu fiz o concurso aqui, e a gente vai adquirindo experiência em concursos, e tinha vaga, enfim. Mas nunca desisti do que eu queria, não. Você já se sentiu intimidado por algum homem em seu local de trabalho ou até mesmo mulher? Desculpa, se eu já senti, cortou bem na hora. Já se sentiu intimidada por algum homem ou até mesmo uma mulher? Sim, já me senti muito incomodada por um colega de trabalho durante uma reunião, mas sabe que eu nem me lembro exatamente o que aconteceu, mas foi uma questão crucial, assim, ele foi muito inconveniente, mas ele era um problema geral para várias pessoas, assim, para outros colegas professores, para alunos, assim, então não me lembro o que aconteceu, a história eu não me lembro exatamente, para falar a verdade. Eu acho que minha memória seletiva resolveu guardar coisas boas e tirar coisas ruins. Mas teve uma reunião, e aí quando eu entrei no estacionamento, eu tive que usar assim a sanidade mesmo, porque a minha vontade era jogar meu carro para cima do carro dele. Mas eu não sei, sabe que eu não me lembro por que eu quis fazer isso. Depois ele continuou me cumprimentando, e enfim, até hoje eu converso com ele. Ele foi morar em outra cidade, para outra universidade. Não é mais professor daqui, mas foi muito muito ruim, assim, muito ruim, a relação realmente desgastante, mas eu acho que ele tem problemas, né? Porque eu continuo aqui e sou amiga de muitas pessoas, ele não. Então, se a gente for pesar, acho que ele que era o problemático. Sim. E você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Assédio? Sim, já, mas não dei muita bola, assim, né? Não foi como é que eu vou dizer? Eu estava entrando na sala, ouvi o comentário e saí, né? Então, acho que... E depois o meu ouvido não escutou mais assédio nenhum, então não sei se permaneceu, assim, mas já ouvi, sim. Você já sofreu mental interrupting? Que é quando o homem te interrompe quando você está falando algo, algum projeto. Já sofreu com isso? Eu participei de várias reuniões, assim, eu costumo falar bastante, eu não dou muita bola pro que falam, assim. E depois que eu aprendi essa expressão também, eu comecei a prestar atenção, mas daí eu parei de assumir cargo de gestão, então eu acho que eu só converso com mulheres e não escutei mais, não prestei mais atenção, sabe? Dessa interrupção, assim, não sei. Não sei te dizer, não prestei mais atenção, na verdade, para ver se realmente isso acontece ou não. Mas em relação a outras pessoas eu já observei, mas comigo eu acho que
às vezes a gente não dá bola, né? Depois que a gente aprende uma coisa que a gente começa a prestar atenção naquilo. Então acho que é isso, assim, eu não prestei mais atenção. E como eu tô participando desse grupo de meninas, assim, nem as meninas me interrompem. E o menstruando, o homem, ele explicar tudo como se você não entendesse, fosse incapaz de ter noção. Ah, sim, isso sim. Com mais detalhes, como se você não soubesse o que está acontecendo. Sim, isso sim. Mas aí vem uma questão de educação, né? Tu diz, tá, aham, sim, tá, isso eu já sei fazer, tudo bem, tá. Né? E o procreating, que é quando o homem, ele rouba ideias, sabe? Você tem ideia de algo e ele quer levar o crédito por isso. Já sofreu com isso, né? Desculpa, Rafaela, cortou teu áudio. Se você também já sofreu procreating no trabalho, é quando o homem tem suas ideias para ele e quer levar o crédito por isso. Já sofreu com alguma situação parecida? Não, isso não. Não aconteceu, Ah, não aconteceu comigo. que bom, né? Então, Isso não aconteceu. e quais as Eu já principais sei atividades? a gente sempre conhece casos que aconteceram, né? Mas comigo particularmente não. Ainda não. E esperamos que nunca, né, também. E quais as principais atividades que você precisou conciliar com os estudos e conciliar atualmente com o trabalho? Quais são? Algumas atividades como domésticas, ficou por sua responsabilidade, você mulher, ou caso da família? Cortou, Rafaela, de novo. O teu áudio não ouvi. As atividades que eu tive que... Se você teve que conciliar atividades domésticas com atividades do seu trabalho, você ser mulher, ser dona de casa. Ah, sim. Essa questão é bem, bem forte, né? Nesse período, principalmente agora, assim. Então, eu tenho um marido muito participativo, assim, não posso dizer, né, que ele não faz nada, não é exatamente dessa forma, mas eu acho que a gente acaba tendo uma criação que parece que só a gente sabe fazer, que só do jeito da gente que tá certo, né? E muito da carga doméstica acaba sendo comigo, principalmente porque eu talvez não deixe que aconteça com ele, né? Mas ao mesmo tempo, se eu deixo, as crianças não têm uniforme para a escola, talvez falta algum alimento, alguma coisa assim, mas todos sobrevivem. Então, agora nessa época de pandemia, a gente tem uma empregada que nos ajuda aqui em casa, porque eu tenho 2 filhos pequenos, durante um período ela fica com eles e a gente afastou ela também, né? É um direito de todos, ela está afastada do trabalho e a gente está dividindo as tarefas, né, em casa. Então, a gente começou a dividir quem faz almoço, quem lava louça, quem limpa a casa, quem lava roupa. Mas aí hoje foi engraçado porque eu disse, não, deixa que eu faço porque tu faz muita sujeira. Ele disse, mas não faz sentido, né? Ou eu faço ou tu faz. Então, tá, então temos que... E aí a gente tem que descobrir como dividir isso, né? Não ser só pra gente, né? E também não deixar que ele faça e faça sujeira e depois você que limpa, que não adianta nada. Mas é um aprendizado e eu acho que isso, como eu falei para vocês, vem do companheirismo dos dois. Então tem que ser um aprendizado para os dois, porque nós dois somos criados numa cultura machista, né? Eu não posso dizer que é responsabilidade dele fazer as coisas, não. Então temos que conversar e dividir as tarefas e aprender para que todo mundo consiga. E como eu tenho um casal de filhos, um menino e uma menina, eu acho que isso é um exemplo para os dois, que todos temos atividades, todos temos tarefas, né? Todos comemos, todos dormimos, né? Todos sujamos, então todos temos tarefas com a casa e com... E eu acho que eu acabo pegando mais, muito pela minha característica de achar que, né? E às vezes o meu jeito que é o certo, pela minha organização, porque eu tenho que ver tudo em ordem, então eu acabo atropelando e organizando tudo.
Eu não espero muito tempo deles, mas também se eles não arrumam, eu fico muito desorganizada, então eu prefiro fazer de uma vez. Mas esse tempo de pandemia acabou tendo, sim, uma carga maior, e eu sinto que meu trabalho ficou prejudicado em relação a essa carga que eu mesma me coloco, né? Enquanto eu não termino de organizar, eu não consigo começar a trabalhar, e aí eu acabo atrasando algumas coisas. E qual é a parte mais gratificante de ser física da sua carreira? Qual é a parte mais gratificante? A parte mais legal é conseguir achar o resultado que você estava esperando. Ou um resultado emocionante, assim. A minha parte da física eu trabalho muito com física, eu trabalho com a física experimental, então de botar a mão na massa, de fazer medidas. E durante o meu doutorado eu fiz os filmes de diamante, né, CVD. E aí eu descobri uma técnica de um substrato para crescer filme e foi muito legal, assim, ter essa inovação no meu currículo. E depois, quando eu fui para o Inmetro, a gente estava medindo grafeno. Ouviram falar já de grafeno? Então, se você pega, você pega o grafite da lapiseira e separa, assim, ele faz folhinhas. É como se o grafite é como se fosse um monte de folha empilhada, assim, um monte de folha. Se você pegar uma única folha, você chama aquela folha de grafeno. E ela tem uma espessura muito pequena e tem características muito importantes, assim. Então, trabalhar com grafeno, fazer medida, fazer análise foi muito legal, assim, muito bom. E agora eu continuo trabalhando com uma técnica que chama espectroscopia e que enquanto eu não enxergo lá os negócios que eu estou procurando, eu não sossego, vem muito com a minha persistência, né? E é bem interessante assim ver resultados, amostras, enfim. Não tenho uma amostra única, mas sigo tentando pesquisar com essa técnica, né, aqui na universidade. Mas aí agora a gente tem que dividir o tempo com várias ações, né? Então não só com a pesquisa, mas com o ensino também. Então, o mais legal dessa questão, acho que é achar os resultados, procurar os resultados e fazer medidas e, enfim, técnicas diferentes e ver coisas muito pequenas que tu não enxerga e ver como elas se comportam. Acho que isso que é o legal. E o que você diria por ser o de 10 anos atrás? O que eu diria para... Eu, de 10 anos atrás. Cortou de novo. O que diria para o seu eu de 10 anos atrás? Para você de 10 anos atrás. Ai, para o meu eu. Nossa, Isso. essa pergunta é bem complicada. O que eu diria? 10 anos atrás, deixa eu pensar. Ai, talvez 20 anos, pode ser? 10. Porque há 10 anos atrás foi quando eu consegui estabilidade e aí eu consegui me organizar para ter filhos, que era uma coisa que eu queria muito também. Ter mais... pois é, o que eu diria? Talvez... precisa responder hoje? Posso mandar um e-mail depois? Tudo bem. O que eu diria? Pois é, não sei. Acho que eu tinha que focar mais. Eu fazia, há 10 anos atrás, o que eu estava fazendo era muita coisa pipocada, assim. Eu estava entrando na universidade, estava aprendendo muitas coisas novas. Entrando como professora daí, né? Porque daí eu já não era mais aluna, já era uma pesquisadora, e aí a gente descobre a carreira ser professor. E aqui, no sul do sul, vocês não imaginam que a gente não tinha nada, a gente não tinha nem prédio direito para ter a universidade, era uma escolinha, assim. Então, há 10 anos atrás, eu estava aprendendo a lidar com essa nova realidade e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, assim. Vários projetos com vários alunos. Então, talvez eu diria que eu tinha que ter focado mais numa única ação e ter centralizado um pouco. Mas eu acho que a gente acaba aprendendo com aquilo que a gente vive, né?
vocês não são mais as mesmas de antes do projeto, eu não sou mais a mesma de antes do projeto. Por quê? Porque eu amadureci, né? Se eu amadureci, esse projeto teve um resultado positivo. Então, há 10 anos atrás, eu posso falar 1000 coisas para a Márcia de 10 anos atrás que ela não... Talvez ela não escute porque ela não tem aquele amadurecimento que ela tem hoje, né? Aquela característica que ela tem hoje. Então, acho que a gente não pode se culpar pelo que não fez, né? Mas, ao mesmo tempo, não pode desistir de fazer. Então, vamos lá, vamos testar, vamos tentar e ir em frente. Bom, eu acho que é isso. Acho que ninguém me pergunta. Tem alguma pergunta? Eu posso perguntar? Vocês são 4? Posso perguntar, Luciana, para elas também? Claro. O que vocês Fica à pensam vontade. em fazer depois? Pode ser? Ótima pergunta. Em relação à faculdade? Eu ainda estou na dúvida, mas eu penso em seguir a área de engenharia ou arquitetura. Eu penso na área de direito e eu acho que biologia marinha. Eu quero ser militar da Marinha, mas eu pretendo fazer faculdade de psicologia. Ai, que legal. Eu acho que isso é importante. Eu não dá mais tempo. Ah, claro que dá, Luciana. Como assim não dá mais tempo? Eu sempre quis ser professora desde pequenininha, não tem jeito. Não, mas então. Aqui a gente tem um mestrado em ensino de ciências. Dá para fazer mais uma pós, 1000 pós, né? Que professor faz 1000 pós-graduações. É verdade. Eu tenho uma colega que era minha colega em Xerém, lá no Imetro, e que eu descobri agora que ela fez medicina. Ela é um pouco, ela acho que ela é um pouco mais velha que eu, e agora ela é geriatra. Ela fez graduação, acho que ela fez mestrado e doutorado na UFRJ. Foi para a Alemanha, morou na Alemanha, voltou da Alemanha, trabalhava, não sei o quê, virou professora e depois fez medicina. Eu disse, ai, mas que coisa séria. Então a gente nunca pode desistir, né? Verdade. E claro que vocês estão experimentando, vocês têm que testar o que vocês querem, né? Experimentar o que querem ser. E se não estão felizes, buscar outra coisa para fazer. Não precisa seguir escravo daquilo que, né? Acho que a gente tem que buscar oportunidade. Acho que era isso, meninas, que eu... Vocês querem perguntar mais alguma coisa para a Márcia? Não. Márcia, acho que uma coisa a gente não perguntou. Você já recebeu salário menor que o salário dos homens na sua área? Não, pois é, eu sempre segui a área acadêmica e isso é tabelado. Né? Então, nunca recebi salário, era bolsa e depois da bolsa virou salário de professor. Então, nunca tive essa diferença, nunca senti, assim. E eu estava comentando com as meninas que eu trabalho numa universidade que é nova. Então, ninguém quer assumir cargo de gestão, porque é uma bucha, né? Aí, no final das contas, essa questão da gestão, da administração, a gente acaba pegando porque ninguém quer, né? E talvez isso seja um perfil feminino, né? Não, vamos lá resolver isso de uma vez. Não vamos pegar o difícil, né? A gente resolve, né? Pois né? Gaslighting, você já sofreu? Quando o homem fica te dizendo que você não sabe fazer uma coisa, fica te importunando, dizendo que você não é adequada para aquele trabalho, para aquele serviço. Você já passou isso? Não, me lembro, acho que não. Não, acho que não. Pelo contrário, até eu acho que até recebi incentivo assim de fazer algumas coisas que eu tinha curiosidade e daí mais incentivo de, então vamos lá, vamos mexer, coisa assim. Nunca ouvi essa questão, acho que não. Não me lembro assim de ter me marcado sobre isso, não. Eu acho que também a área acadêmica permite isso, né? As outras experiências assim da indústria, e quando tu sai um pouco, eu acho que o pessoal acaba sendo mais incisivo com as mulheres, né?
Por isso que eu acho que a gente tem que ter mais mulheres nessas áreas, para que elas, Com certeza. para que a gente se posicione, não por gênero, mas por capacidade, né? Não é porque eu sou mulher que eu posso, não. Eu posso porque eu tenho competência para fazer isso. Não é porque é homem que pode, né? Nem sempre é força, né? Às vezes é técnica e habilidade. Então, acho que é nesse sentido, assim. Perfeito. Ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta para a Márcia, gente? Aproveitem. Vocês podem depois mandar mensagens também. Eu adoro receber mensagens. E fica o convite, então, se um dia quiserem. Eu tenho alunos que são de muitos estados, tem uns cariocas também, por aqui na Unipampa, se quiserem um dia conhecer o sul do sul, só que faz frio, tá, gente? Faz frio. Ai, mas é lindo, o sul é lindo. Eu adoro frio. Olha, Márcia, eu te agradeço muito, assim, adorei a entrevista, eu fiz várias anotações aqui e fiquei até com vontade de escrever um pouco sobre essa experiência que eu tive com essa entrevista, com as coisas que você contou. Algumas coisas assim são chocantes, né? Como que no ano 2000, né, rapazes numa sala de aula colocaram fotos de mulheres nuas, quer dizer, isso é uma coisa assim impensável, né? Parece que a gente está num filme sobre os anos 50, 60, isso foi outro dia, né? Incrível. E assim, e uma coisa que me marcou muito nessa entrevista, nas coisas que você me disse, você repetiu várias vezes que você não desiste, você não desiste. E eu achei isso muito bacana, me identifiquei com você, porque eu sou assim também, eu não desisto, sou muito persistente. E eu achei isso lindo, porque isso vindo de uma mulher, eu acho que é maior do que vindo de um homem, porque para eles é mais fácil, né? A sociedade se estrutura para que eles sigam carreiras, tenham oportunidades, especialmente na área de exatas, né? Então, assim, isso faz de você uma pessoa assim mais incrível, né? Obrigada. Porque enfrentar uma área que é predominantemente masculina já é difícil. E não desistir e nunca pensar em desistir é assim incrível. Ensina pra gente como você faz essa força, da onde vem isso, porque é muito legal, é muito estimulante. Para as nossas meninas, eu acho que é assim, eu acho que é um exemplo. Muito obrigada. Eu agradeço, mas eu também, eu às vezes penso um pouco nessa questão de que eu não desisto, sim, mas eu nunca coloco um objetivo que eu não possa alcançar, né? Então, eu nunca me imaginei num iate, né? Dona de um império, né? Não era aí, nunca esse foi o meu objetivo de vida. E não sei se eu conseguiria sobreviver num lugar desses. Então, o meu objetivo estava dentro daquilo que eu conseguia alcançar, né? Que era pessoas que foram muito importantes. Hoje eu vejo, né? A minha avó em relação à valorização do ensino, né? Era muito difícil, mas ela conseguiu manter os filhos numa escola com bolsa, enfim, os filhos foram além. Os meus pais que disseram que eu tinha que também fazer, né, faculdade, os exemplos que eu tinha que o estudo era o importante, né? Então acho que correr em função disso, eu acho que hoje eu trabalho com formação de professores, né? Então, o quanto é importante a gente plantar essa sementinha nesses alunos, nessas meninas, né? De que isso ninguém nos tira, o aprendizado, o conhecimento, o ser cidadão, acho que isso ninguém vai nos tirar. Né? E aí, correr atrás daquilo que a gente consegue alcançar, eu acho que é o grande objetivo. Então, obrigada, meninas. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Obrigada a você, muito obrigada. Adoramos. Muito obrigada. E sintam-se à vontade, a Viviane tem meus contatos, tá? Eu estou no grupo lá eu posso botar aqui, o nosso projeto é o Gurias do Pampa nas Exatas. E lá, Gurias do... Vocês digitam no Google e aí aparece a página. E aí lá tem as informações. Gurias do Pampa nas Exatas. Lá tem umas meninas, eu também tinha umas meninas de 9º ano, mas o projeto ele meio que se desestabilizou agora nessa época da pandemia, né?
A gente está dando conta de muita coisa e aí o projeto, como eu já tinha finalizado as minhas ações de experimentos e coisa com as meninas em março, agora ainda não consegui fazer uma reunião, mas quem sabe um dia a gente faz uma reunião geralzona assim com todas. Vamos fazer. Vamos marcar. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, meninas. Se cuidem, viu? O negócio é sério. Fiquem em casa, usem máscara, toda aquela coisa. Tá? Claro, também. Posso fazer uma foto de vocês? Eu posso botar em Facebook essas coisas? Claro. Vocês autorizam? Então tá, vou fazer uma cópia aqui. Ai, meu mais tá escuro agora. Então, a Rafaela que tá meio tremidinha, vamos ver se fica melhor. Ah, cadê? Aí. Oi? Obrigada ao convite. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Tchau, meninas. Tchau.